Como eu disse na nossa última aula, eu falei sobre a figura do capelão e eu mencionei da autoridade de serviço, lembra? Que ele é apto para ungir, dar ceia, fazer casamento, ministrar também sobre a vida das pessoas. Mas a capelania dentro do hospital não é feita só por pastores ou pastoras, porque existem denominações que têm também a figura feminina como pastoras. A capelania hospitalar, na maioria das vezes, e de forma maravilhosa, ela é feita por um grande contingente de visitadores voluntários. Esses visitadores voluntários são pessoas de ambos os sexos, tanto masculino quanto feminino, que têm essa chamada de Deus para visitar os que se encontram enfermos. Não estou falando da capelania carcerária, mas você fique ligado que logo estaremos aí também, você vai fazer aula da carcerária, mas na capelania hospitalar nós temos um contingente muito grande de mulheres que trabalham. No Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, hoje o Hospital Mackenzie, no Hospital Evangélico nós tínhamos um contingente de 300 voluntárias. Essas pessoas, voluntárias e voluntários, essas pessoas são pessoas de todas as denominações. São da congregação da Assembleia de Deus, da congregação Cruzada Nacional de Evangelização, das congregações da Igreja Batista, das igrejas metodista, menonista, quadrangular, Deus e Amor, Visão Missionária, enfim. São pessoas que se encontram no mesmo propósito, numa frente de batalha, onde a batalha é contra as enfermidades, os espíritos de enfermidades e também situações que envolvem os pacientes que estão dentro dos hospitais. O visitador não precisa necessariamente ser um presbítero, um evangelista ou um pastor. Ele precisa ser uma pessoa disposta a exercer esta função de uma forma com comprometimento nos dias e horários estabelecidos pela Casa de Saúde Hospitalar, para que as pessoas que ali estejam recebam a visita disso. Está provado, meus irmãos, e muitos médicos reconhecem que pessoas que têm a sua fé acionada ou que são de maior fé, essas pessoas, elas têm uma recuperação maior, mais rápida, e um poder de superação de muitas enfermidades que são chamadas gravíssimas e que é uma incógnita. Por quê? A Bíblia Sagrada diz, a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Então veja, o visitador voluntário é o auxiliar. O visitador voluntário, ele é liderado por uma autoridade espiritual, um capelão que não necessariamente precisa estar dentro do hospital naquele dia. Mas ele é liderado e em caso de necessidade de uma unção, de uma ceia ou de realizar um casamento, que isso pode acontecer, então o visitador comunica a sua autoridade espiritual, autoridade eclesiástica, o capelão, que então irá se deslocar até esse lugar com a permissão das autoridades de serviço que eu disse, começa desde o porteiro do hospital até o diretor do hospital. Então, mas com a aprovação e o agendamento, ele pode realizar os mais diversos trabalhos ministeriais dentro do hospital. Mas o visitador voluntário é o auxiliar que é liderado por ele e que segue sempre as instruções e recomendação do seu líder, ou seja, do seu pastor ou do seu capelão, para poder executar o melhor serviço sem criar ou deixar impressões erradas sobre esse trabalho. Eu preparei este curso porque eu vi que muitas pessoas tinham o desejo de visitar os doentes, tinham dons inclusive de cura, mas tinham grandes dificuldades de permanecer dentro dos hospitais. E eu escrevi aqui na minha apostila, que muitos deixam de executar um excelente serviço porque criam e deixam impressões erradas sobre este trabalho. O trabalho de visitação hospitalar precisa ser um trabalho espiritual, mas precisa ser um trabalho discreto. Precisa ser um trabalho de respeito com o próximo e com o paciente. Muitas pessoas que gostam e fazem esse trabalho com excelência criam e deixam dificuldades
para que o trabalho continue sendo realizado nos hospitais. Má intenção? Não. Qual o motivo? Despreparo. Algumas pessoas que querem visitar os doentes se esquecem de que não estão nas suas igrejas, não estão no ambiente de culto religioso. E embora o artigo 5º e o inciso 7º da Constituição Federal assegura, mas diz assim, é assegurado, vírgula, nos termos da lei. Olha, nós temos a assistência religiosa aos pacientes assegurada, mas nos termos da lei. E muitos visitadores voluntários desprezam as leis. As leis não somente que regem a nação, mas as leis que regem a entidade ou a instituição que abre-nos a porta para nós evangelizarmos os doentes. Então, por exemplo, um hospital, eu acabei de dizer, é uma casa de saúde, não é uma igreja. Não é um lugar que você pode entrar lá com um trompete para tocar, né? Não é um lugar que você pode entrar com uma caixa de som, com microfone, com um megafone. Não é um lugar que você pode fazer uma oração, como você é acostumado a fazer na sua igreja ou nas vigílias, onde você levanta a voz e você ora com mais intrepidez, com mais ousadia, com mais volume de voz, com mais compressão abdominal. Um hospital não é isso. Note que no hospital existe as plaquinhas lá escrito silêncio. Por quê? Porque muitas pessoas nos hospitais estão em repouso para a recuperação. Então, muitos visitadores, cheios de boas intenções, mas também cheios de despreparos, criam e deixam impressões erradas sobre este trabalho. Que trabalho é este? Trabalho de evangelização, mas numa área que, diga-se de passagem, até poucos anos atrás, tinha proibido a entrada de muitas pessoas. Por quê? Pessoas cheias de boas intenções deixavam maus exemplos. Que maus exemplos são esses? Primeiro, o visitador, ele precisa portar-se como servo fiel a Deus e de bom testemunho. Testemunho com o paciente, testemunho com a família dele e, repito, vou falar várias vezes esse termo que é importante, testemunho com as autoridades de serviço. Muitas pessoas, ao entrar dentro das enfermarias para fazer o trabalho do Senhor ou da assistência espiritual, não respeitam a enfermagem que está lá dentro. Há prioridade? Não, mas eu sou autoridade, eu estou aqui em nome de Deus, Deus me mandou, mas você não é apto a aplicar injeção, você não é apto a ministrar medicamento, você não é apto a controlar o volume de soro que a pessoa está recebendo, você não é apto a entrar dentro de um centro cirúrgico e submeter aquela pessoa a uma anestesia ou uma cirurgia. Você não é apto a entrar com ela dentro de uma sala de raio-x, de tomografia, de ressonância magnética. Você não pode entrar em todos os lugares com livre acesso, como você pode entrar dentro da igreja. É o regimento interno dos hospitais que muitas vezes tem sido o desafio para os visitadores voluntários, que muitas vezes não respeitam. Em nome de Deus, eles desobedecem regras, normativas e avançam limites, colocando em risco não só a sua própria vida, mas a vida do paciente que vai ser visitado, como da família dele e o próximo que você vai visitar na outra enfermaria. É claro que, quando nós estamos aí em nome de Deus, espiritualmente falando, nós temos a autoridade de Deus. Deus está conosco. Pode haver cura divina, pode haver libertação, pode haver milagres, né? Pode haver tudo isso, mas eu preciso entender que a Bíblia ensina para que eu faça tudo com ordem e decência. Eu não posso entrar num quarto onde a enfermeira está administrando ou ministrando ali uma injeção e ficar observando um paciente que está deitado de bruço. Eu não posso entrar num quarto como visitador em nome de Deus com a Bíblia na mão quando a enfermeira está fazendo curativo num ponto de uma cesariana que uma mulher acabou de
de fazer. Eu não posso entrar numa sala onde um médico está fazendo um exame nas partes íntimas de uma pessoa e simplesmente achar que porque eu estou ali em nome de Deus, eu posso presenciar todo aquele trabalho. Ou porque eu cheguei, os médicos têm que parar, reverenciar. Chegou a autoridade espiritual, o pastor chegou, o capelão chegou, a enfermeira chegou. Lembre, o trabalho da capelania feito de qualidade é aquele trabalho que produz resultados, mas que não aparece a figura do capelão ou do visitador. Quanto mais discreto, quanto mais não percebido nós formos, mais espaço, mais acesso e mais êxito nós teremos na obra do Senhor. Então o visitador deve portar-se como um servo fiel, educado, respeitando o médico. Se a enfermaria está ocupada por algum profissional da saúde, não cabe a figura do visitador voluntário lá dentro. Se o médico está dando informações para a família, não cabe a figura do visitador ali dentro para ouvir, porque as informações são pessoais e a maioria das vezes elas são constrangedoras, elas humilham a família, elas fazem um semblante descair do paciente. E às vezes uma pessoa totalmente estranha, mas de boa fé está presente, ouvindo aquelas informações, vai trazer desconforto com o médico, o paciente, a família e para o próprio visitador hospitalar. Eu acabei de dizer aqui, eu faço menção novamente, é importante lembrar que para que esse trabalho seja feito com qualidade, é importante lembrar que estamos assegurados nos termos da lei. Nos termos da lei. Então, a lei diz o quê? Que o Estado é laico. E o que significa nessa Constituição Federal, a capelania dos hospitais e a Constituição Federal, o que significa a lei? Significa que você tem que entender que lá dentro do hospital tem muita gente que não é da sua religião, não é pentecostal, não é evangélico, não é cristão, não é tradicional, não é católico, e eles precisam ser respeitados. Então o capelão e o visitador precisam respeitar isso. Eu vou falar para você já já. Mas, portando-se como servo fiel a Deus de bom testemunho, sem querer ser reconhecido pelo paciente, familiares e autoridades de serviço. Guarde isso. Paciente, familiares e autoridades de serviço. Guarde isso. A Bíblia diz assim, no inciso 6º, na nossa Constituição, diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Note que os termos da lei diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então, ninguém pode violar a consciência nem a crença, nem que você seja o maior pregador de todos os tempos, nem que você seja um querubim ungido. Você precisa entender que para fazer uma visita com autorização, de qualidade, e que não crie nem deixe experiências desagradáveis para os próximos visitadores, você precisa entender que aquele paciente está protegido no artigo 5º, inciso 6º, na inviolabilidade da sua liberdade, consciência de crença. Ou seja, ele pode crer no que ele quiser e também pode crer que não crê em absolutamente nada. E isso diz que é sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, novamente, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. Note que esta lei protege o lugar de culto. Um hospital pode até ter um culto desde que haja um espaço, todos os hospitais têm uma capela, e que as autoridades de serviço e o regimento interno autorize que em dado horário, em tal data da agenda, na disponibilidade, não havendo emergências no momento que implique
em silêncio e também nas atribuições de todos os profissionais e pacientes que permaneçam nos seus postos, que não implique nisso, então você pode realizar um culto. Mas pode acontecer de ter um culto marcado dentro de uma capela no hospital que precisa ser adiado. Por quê? Porque o paciente da ala tal teve uma parada cardíaca e as pessoas precisam prestar todo o atendimento a ele e a passagem tem que estar livre e o momento é um momento de grande dificuldade para os familiares e os demais pacientes que acompanham, na maioria das vezes, o procedimento de quem está lá. Então, essa inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença dá direito ao paciente não querer a tua visita ou a minha, como pastor e capelão. Independente de quantas horas de aula você tem desse curso de capelania, independente se você é um capelão conceituado, se é um capelão da sua denominação, ou um capelão da sua convenção, ou até mesmo um capelão hospitalar. Se o paciente invocar o desejo pessoal dele, ou a família dele, sendo ele impossibilitado de decidir, que não quer a sua presença, você não pode insistir, você não pode sequer fazer uma oração, você não pode sequer ler um versículo da palavra de Deus. Aí alguém diz assim, não, mas eu estou aqui em nome do Senhor, eu vou orar e eu vou ler a Bíblia. Claro que você vai ler, ninguém vai te amordaçar e te algemar, mas educadamente, porque se lhe faltou educação e você respeitar a inviolabilidade desse paciente e do seu familiar, com certeza a segurança do hospital será chamada, você será convidado a se retirar do ambiente e vai criar e deixar uma situação desagradável, constrangedora e que implicará certamente na proibição de outras pessoas que respeitam a liberdade de consciência e de crença do paciente. Nem todo paciente é cristão, nem todo paciente quer uma oração. Nem todo paciente quer uma unção, e inclusive alguns pacientes que querem receber unção não poderão receber. Eu vou mostrar para você. Por quê? Porque, deixa eu abrir um parênteses, já vou fechar, porque eles podem ter alguma bactéria que foi exposta do seu interior e está nele, e que se você tocar nele você pode ser contaminado. Ou ele está com a imunidade tão baixa que você pode, em vez de somente ungir, você pode transmitir alguma bactéria, uma virose, comprometendo a própria vida do paciente. Fecha o parênteses. Então, o hospital não é um ambiente de culto. O hospital é uma casa de saúde que recebe pessoas de todas as idades, de todas as crenças, de todas as classes sociais, para tratamento de saúde do seu corpo físico. Sermos amparados pela lei para poder prestarmos uma assistência religiosa e espiritual é uma dádiva, é uma porta que Deus nos abriu através das autoridades políticas da nossa nação. Isso é constitucional. Mas sabemos também que dentro dos hospitais precisamos respeitar também a mesma lei, somente no inciso diferente, que dá direito ao paciente ou familiar dele que você não exerça o trabalho de assistência espiritual que você foi ali fazer. Então, o voluntário ou a voluntária, seja homem, seja mulher, precisa entender, e eu vou frisar novamente, que não está dentro de uma igreja. Está claro isso para você? Você está dentro de um hospital, onde existem médicos, enfermeiros, seguranças, copeiras, camareiras, higienizadores, enfermeira padrão e por aí segue-se. Mas a porta está aberta para que você também possa realizar esse trabalho de excelente qualidade. Então veja, concluindo aqui essa aula, que já estou encerrando, já vamos partir para a próxima aula, o livre exercício do culto religioso e garantia, lembre, na forma da lei. Existe a lei, mas existe o regimento interno. Por exemplo, aí na sua igreja, a porta está aberta, todo mundo pode entrar, sim ou não? Pode. Pode entrar o farmacêutico, o policial, o mecânico, o ex-presidiário, pode entrar o dependente químico, sim ou não? Todos podem entrar, não é verdade? Pode entrar o pecador, a prostituta, o efeminado, pode ou não pode? Pode, a porta está aberta.
O culto é público, mas aí eu te pergunto, todos podem ir lá e sentar no púlpito? Todos podem ir lá e cantar no coro? Todos podem ir lá e ficar na tesouraria no meio do culto? Todos podem ir e ficar dentro da secretaria? Todos podem trabalhar de porteiro naquele dia? Não. Por quê? As portas estão abertas, o culto é público, mas dentro da sua igreja existe o que é chamado de RI, Regimento Interno. Ou seja, as atividades ministeriais são para autoridades eclesiásticas, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores e líderes. As funções dos departamentos são para membros em comunhão com o corpo de Cristo. Fora disso, ninguém pode. Hoje o pecador chegou e quer reger o coral hoje. Seu pastor não vai deixar. Mas a porta está aberta. Mas o regimento interno exige que ele seja um membro e esteja em comunhão para exercer a tarefa. Assim é dentro de um hospital. Você é amparado pela Constituição Federal para prestar assistência religiosa e espiritual. Mas você também é limitável a respeitar a inviolabilidade da liberdade de consciência e crença. E entender que isto é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei e proteção aos locais de culto e às suas liturgias. No hospital não é culto, no hospital não tem liturgia. Vamos visitar, leva um violão, uma sanfona, um trompete, uma flauta transversal e um contrabaixo e uma caixa de som. E liga e vamos fazer um culto porque a Constituição me dá direito de entrar aqui e pregar a palavra de Deus. Você pode até fazer, mas vão interromper. E nunca mais você vai poder entrar dentro dessa casa de saúde ou desse hospital e pode prejudicar duramente os que se enquadram e se moldam dentro dos sistemas e usam de sabedoria e, como eu disse aqui, portam-se como servo fiel a Deus, de bom testemunho perante a autoridade de serviço, paciente e seus familiares.